Meu marido olhou para o teste de gravidez que eu tinha acabado de dar para ele de presente e perguntou, com a maior frieza do mundo: Você tem certeza que é meu? Fiquei em choque. A gente tinha tentado engravidar. Era nosso filho. Mas ele duvidou. Exigiu DNA. Me acusou de traição. Dias depois, cheguei em casa mais cedo e vi ele na minha cama, com a minha melhor amiga. Não gritei, não fiz escândalo, só fotografei as provas. E quando o resultado do DNA saiu confirmando que o bebê era dele, coloquei o papel na mesa junto com outro documento, a escritura da casa onde ele morava. Pois é, querido, o filho é seu, mas a casa nunca foi. Você tem 30 dias para sair, os dois. Sabe o que é curioso? No trabalho, quem não se impõe é pisado. Aqui no YouTube é parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem não são inscritas no canal. Então, antes de eu continuar contando como foi expulsar meu ex-marido e minha ex-melhor amiga da minha casa, verifica aí se você já está inscrita. Se não tiver, aperta o botão agora. Deixa o like, porque isso mostra que histórias de mulheres que viram a mesa importam. E escreve um comentário. Pode ser só "Olá", pode ser o que você espera dessa história. Cada interação conta. Agora vem comigo, porque o que aconteceu depois que entreguei aqueles papéis, você não vai esquecer. Eu estava sentada à mesa da sala, olhando para o meu marido de 8 anos, segurando uma caixinha de presente nas mãos. Dentro dela, um teste de gravidez positivo. A gente tinha tentado engravidar nos últimos meses, e finalmente tinha acontecido. Eu estava radiante, tremendo de emoção, esperando ver a reação dele. O Felipe abriu a caixa devagar, olhou para o teste, ficou branco, completamente pálido. É isso que eu tô pensando? A voz dele saiu estranha, travada. Estou grávida, amor. A gente vai ser pais. Esperei o sorriso, o abraço, as lágrimas de alegria que eu tinha imaginado 1000 vezes na minha cabeça. Mas o que veio foi outra coisa. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Daniela, você tem certeza que é meu? O mundo parou. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. O quê? Minha voz saiu num sussurro. Você me ouviu. Tem certeza que esse filho é meu? Olhei para ele, sem acreditar no que estava ouvindo. Felipe, que pergunta é essa? Você é meu marido. Ele cruzou os braços, olhou para a parede, não para mim. Marido que você mal vê, né? Sempre trabalhando, sempre ocupada. Eu sei que você tem aquele colega, o Gustavo, que tá sempre te chamando para almoço de trabalho. Gustavo, meu colega de equipe. Gay, casado com outro homem há 5 anos. Felipe, você está louco? O Gustavo é gay, casado. Ele deu de ombros. É isso que ele diz, mas você nunca sabe de verdade. Comecei a tremer, de raiva, de choque, de dor. Você está insinuando que eu te traí? Ele me olhou direto nos olhos pela primeira vez desde que abriu a caixa. Estou insinuando que eu quero um teste de DNA antes de comemorar qualquer coisa. E subiu para o quarto. Me deixou sozinha na sala, com o teste de gravidez na mão, com o coração despedaçado. Chorei a noite inteira naquele sofá. E naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquela ia ser a noite que mudaria tudo. Meu nome é Daniela, tenho 40 anos hoje, mas essa história começa quando eu tinha 35. Fui casada com o Felipe durante 8 anos. A gente se conheceu numa festa da empresa onde eu trabalhava como analista financeira. Ele era representante comercial, charmoso, engraçado, atencioso. Namoramos 2 anos, casamos numa cerimônia linda na praia, com os pés na areia e o sol se pondo. Parecia um conto de fadas. 2 anos depois do casamento, meus pais morreram num acidente de carro. Foi num feriado prolongado, eles estavam voltando da praia. Uma batida frontal na rodovia. Os 2 morreram na hora. A dor foi indescritível. Perdi meu chão, meu pai, minha mãe, meus melhores amigos. O que me restou deles foi a casa onde moravam.
Uma casa excelente num bairro valorizado, 3 quartos, garagem para 2 carros, quintal grande, escritura quitada, sem dívida nenhuma. Era tudo que eu tinha. A única coisa material que sobrou dos meus pais. O Felipe sugeriu, uns meses depois do velório: Amor, vamos morar lá. A casa é muito maior que esse apartamento alugado. E você fica perto das memórias dos seus pais, das coisas deles. Fazia sentido. A gente morava num apartamento de 2 quartos alugado, pagava R$ 800 de aluguel por mês. A casa era minha, quitada, sem custo. Aceitei. Nos mudamos. Mas nunca coloquei o nome dele na escritura. Não foi por desconfiança, simplesmente porque a casa era minha herança, meu único patrimônio, meu único pedaço dos meus pais que ainda existia. E eu nem pensei em transferir nada. O Felipe nunca perguntou, nunca pediu, apenas assumiu que a casa era nossa. Assumiu que morava na casa dele. Eu trabalhava num banco grande, ganhava bem, salário fixo de R$ 6.000 por mês. O Felipe era representante comercial, renda variável. Tinha mês que ganhava 4.000, tinha mês que ganhava 800. Quando ele estava no aperto, eu cobria as contas: luz, água, mercado, internet. Somos um casal, amor. O que é meu é seu, eu dizia. E acreditava nisso. Minha melhor amiga desde o colégio, a Patrícia, estava sempre em casa. Ela tinha se separado do marido 1 ano antes de eu casar com o Felipe. Morava sozinha num apartamento pequeno, vivia reclamando de solidão, de depressão, de como era difícil recomeçar. Eu e o Felipe sempre a incluíamos. Churrasco no domingo? A Patrícia estava lá. Jantar na sexta? A Patrícia estava lá. Viagem de fim de semana? A gente chamava ela. Obrigada por serem minha família, ela dizia, me abraçando apertado. Vocês são tudo que eu tenho. Eu adorava ter ela por perto. Era minha irmã de coração. Tudo parecia perfeito. Casamento sólido, amiga querida. Emprego estável. Casa própria. Até que, aos 34 anos, descobri que estava grávida. A gente estava tentando há alguns meses. Não era nada desesperado, mas a gente queria. Fiz o teste numa manhã de sábado. 2 linhas. Positivo. Meu coração explodiu. Chorei de alegria no banheiro. Preparei um jantar especial naquela noite. Lasanha, a favorita dele. Vinho sem álcool para mim. Velas. Coloquei o teste de gravidez dentro de uma caixinha de presente com um laço dourado. O Felipe chegou em casa às 8 da noite. Olhou para a mesa, distraído. Amor, tenho uma surpresa para você, falei, tentando segurar a emoção. Entreguei a caixa. Ele abriu sem pressa, meio mecânico. Viu o teste. E ficou branco. E o que veio depois dessa acusação dele foi pior. Nos dias seguintes ele ficou frio, distante. Dormia de costas para mim. Mal falava. Quando eu tentava puxar assunto, ele desviava. A gente só conversa direito depois do exame, Daniela. Eu chorava escondida no banheiro. Não entendia. Não aceitava. A Patrícia vinha me consolar quase todo dia. Dani, calma. Homem tem medo de paternidade. Ele tá em choque. Isso passa. Mas tinha algo estranho. Eu percebia. O Felipe e a Patrícia cochichavam quando eu chegava da rua. Paravam de falar no meio da frase quando eu entrava na sala. Riam baixinho de piadas que eu não entendia. Eu achava que era paranoia minha. Achava que era coisa da gravidez, hormônio, sensibilidade. Até que numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois daquela noite horrível, saí mais cedo do trabalho. Meu chefe liberou porque eu passei mal de manhã. Enjoo. Passei em casa para pegar um documento que tinha esquecido. Ia levar num cartório. Abri a porta de casa. Tudo em silêncio. Estranhei. O carro do Felipe estava na garagem. Escutei um barulho lá em cima. Risadas abafadas. No meu quarto. Subi as escadas devagar, sem fazer barulho. O coração batendo descompassado. A porta do quarto estava entreaberta. Olhei pela fresta. Felipe e Patrícia, na minha cama, nus. Entrelaçados, rindo, se beijando. Não gritei, não chorei. Não fiz escândalo.
Fiquei paralisada por uns 5 segundos, gravando aquela cena na memória. Cada detalhe. A tatuagem nas costas dele, o cabelo loiro dela espalhado no meu travesseiro. Desci as escadas em silêncio. Peguei o celular. Fotografei os sapatos dela jogados na entrada, a bolsa no sofá, o casaco dele na cadeira. Detalhes, provas. Saí de casa. Entrei no carro. Dirigi até o banco. Pedi para sair mais cedo. Disse que passei mal de novo. Fui direto para casa da minha prima, a Laura. Contei tudo. Ela ficou em choque. Dani, que filho da puta! E a Patrícia, aquela cobra? Chorei no ombro dela. O que eu faço, Laura? Ela segurou meu rosto. Você vai fazer o DNA que ele pediu. E quando provar que o filho é dele, você vai destruir esse verme. Os dois. Passei a noite na casa dela. Voltei para casa só no dia seguinte, de manhã cedo. O Felipe estava tomando café, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor. Passou mal ontem? Fiquei preocupado. A cara de pau era impressionante. Oi, eu tô bem. Respirei fundo, segurei a raiva. Felipe, eu vou fazer o teste de DNA. Ele pareceu aliviado, até sorriu. Ah, que bom! Vê se agenda logo, né? Quanto mais rápido, melhor. Mas eu tenho uma condição. Ele franziu a testa. Qual? Se o resultado der que o bebê é seu, você assume tudo. A paternidade, o erro, as desculpas. Tudo. Claro, claro. Se for meu, eu assumo totalmente, sem problema. Ótimo. Não contei o que eu tinha visto. Ainda não. Marquei o exame de DNA pré-natal. É caro, mais de R$ 3.000, mas eu tinha dinheiro guardado. Fiz sozinha. O resultado sairia em 2 semanas. Nessas 2 semanas, contratei um advogado, Dr. Maurício, especialista em divórcio e direito de família. Contei tudo: a traição, as fotos e, principalmente, a casa. Doutor, a casa onde a gente mora é só minha, herança dos meus pais. O nome dele nunca entrou na escritura. Ele tem direito a alguma coisa? O advogado sorriu. Doutora Daniela, herança é bem exclusivo. Não entra em partilha de bens. Ele não tem direito nenhum sobre o imóvel. E com as provas da traição que você tem, o divórcio é rápido e sem complicação. Eu posso tirar ele de lá? Pode. A casa é sua. Tecnicamente, ele é um morador sem direito legal. Você pode notificá-lo a sair. Se ele recusar, entra com despejo. Quero tudo preparado. Ação de divorcício, notificação de despejo, partilha de bens, tudo. Vou preparar. O resultado do DNA chegou no 12º dia. Abri o envelope com as mãos tremendo. Positivo. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Imprimi 3 cópias. Coloquei uma na pasta junto com os outros documentos que o advogado tinha preparado. Respirei fundo. Era a hora. Liguei para o Felipe. Amor, o resultado do DNA chegou. Vem para casa hoje mais cedo. A gente precisa conversar. Chegou? E aí? Vem para casa. A gente conversa pessoalmente. Ele chegou às 6 da tarde. A Patrícia estava lá também. Claro, ela sempre estava. Oi, Dani, ela disse, sorrindo, fingindo ser minha amiga. Oi, Patrícia. Minha voz saiu gelada. Felipe sentou no sofá. Patrícia sentou do lado dele, muito perto. Fiquei de pé, na frente dos dois, segurando a pasta. Felipe, o resultado do DNA chegou. Ele se remexeu no sofá, desconfortável. A Patrícia olhou para o chão. Coloquei o papel em cima da mesa de centro. 99,9% de probabilidade de paternidade. O bebê é seu. Se essa história está tocando você, compartilha esse vídeo. Manda para aquela amiga que precisa ouvir. E se ainda não deu o like, aperta agora. Cada curtida fortalece histórias de mulheres que não aceitam migalha. Ele deu um sorriso nervoso, aliviado. Ah, que bom, né?
Desculpa pela desconfiança, amor. Eu tava. Não terminei. Cortei ele no meio da frase. Abri a pasta. Tirei outro documento. Coloquei em cima do resultado do DNA. Essa aqui é a escritura da casa onde a gente mora. Dá uma olhada. Ele pegou o papel, leu. Ficou pálido. Só tem seu nome. Exatamente, porque essa casa é minha. Herança dos meus pais. Você nunca foi dono de nada aqui, Felipe. Nunca. Daniela, do que você tá falando? A voz dele ficou fina. Coloquei mais um documento na mesa. Ação de divórcio, motivada por adultério, com provas fotográficas, data, horário. A Patrícia levantou num pulo, desesperada. Dani, eu posso explicar, por favor, me deixa. Senta. Minha voz saiu firme, cortante. Ela sentou, tremia. Eu vi vocês dois, na quinta-feira passada, 3 semanas atrás, na minha cama, no meu quarto, na minha casa. O Felipe tentou falar alguma coisa. Ergui a mão. E agora vem a melhor parte. Vocês dois têm 30 dias para sair da minha casa. Isso mesmo, 30 dias. Porque além do divórcio, eu entrei com notificação de despejo. Felipe, você nunca teve direito legal de morar aqui. E Patrícia, você não mora aqui oficialmente, mas como tá aqui todo santo dia, eu te considero invasora também. Daniela, você não pode fazer isso. O Felipe tentou se levantar. Posso, e já fiz. A casa é minha, só minha. Eu decido quem mora aqui, e vocês dois definitivamente não moram mais. Silêncio absoluto. A Patrícia começou a chorar. O bebê é meu, o Felipe balbuciou, voz fraca. Você não pode me impedir de ver. O bebê é seu biologicamente, mas vai ser criado por mim, sozinha. Você pode ter visitação regulamentada pela justiça, mas jamais, nunca mais, vai botar o pé nessa casa. A Patrícia soluçou. Dani, eu sinto muito, eu juro, eu não queria que... Você era minha melhor amiga, desde o colégio. 15 anos de amizade. Eu te tratei como irmã, te abri minha casa, te dei meu ombro, e você transou com o meu marido na minha cama enquanto me consolava pela desconfiança dele. Vocês dois são podres, podres por dentro. Levantei, peguei a pasta. 30 dias. Se não saírem voluntariamente, a polícia tira à força. Subi para o quarto de hóspedes, tranquei a porta e finalmente chorei. Chorei tudo o que tinha segurado: a dor, a raiva, a traição, a humilhação. Mas no meio das lágrimas senti uma coisa estranha: alívio. Porque eu tinha me imposto, porque eu tinha usado a verdade a meu favor, porque eu não ia aceitar migalha. Eles saíram em 28 dias. O Felipe alugou um apartamento pequeno. A Patrícia voltou para o apartamento dela. Eu fiquei na casa, sozinha, grávida, mas inteira. O divórcio saiu em 6 meses. Rápido, limpo. Partilha de bens? Quase zero. A casa não entrava. O carro era meu. Os móveis eram meus. Ele não tinha nada para dividir. O Miguel nasceu de parto normal, numa manhã ensolarada de abril. 7 meses depois de tudo explodir. 3 quilos e 400 gramas de amor puro. Segurei ele nos braços e prometi: eu vou te criar sozinha, mas você nunca vai sentir falta de nada. Nunca. O Felipe pagou pensão desde o primeiro mês, porque a justiça obrigou, não porque ele quis. Visitava o Miguel a cada 15 dias, conforme determinação judicial. Chegava, pegava o bebê, ficava 4 horas, devolvia. Nunca se desculpou de verdade, nunca pediu perdão, nunca reconheceu o erro. 1 ano depois do nascimento do Miguel, soube por conhecidos em comum que o Felipe tinha casado com a Patrícia. Casamento relâmpago, sem festa, no civil. Ri quando soube. 8 meses depois, soube que ela tinha traído ele, com outro cara, mais novo. Ele descobriu, expulsou ela de casa, pediu divórcio. A ironia era deliciosa. O que vai, volta. Eu?
Vendi a casa 2 anos depois do divórcio. Não conseguia mais morar lá. Cada canto tinha memória ruim. A cama onde vi eles dois. A sala onde entreguei o teste de gravidez. Vendi por um valor excelente. O bairro valorizou muito. Comprei um apartamento lindo de 3 quartos num condomínio novo. Só meu e do Miguel. Quintal, playground, segurança 24 horas. Abri minha própria consultoria financeira. Trabalho de casa, atendo clientes online, faço planejamento, investimentos. Ganho muito bem, melhor do que ganhava no banco. E fico perto do meu filho. Levo ele na escola, busco, faço lição com ele, dou banho, leio história antes de dormir. Sou mãe e pai, e tá tudo bem. Conheci o Ricardo 2 anos atrás. Ele é viúvo, perdeu a esposa num câncer agressivo quando a filha dele, a Sofia, tinha 3 anos. A gente se conheceu na escola das crianças. Miguel e Sofia são da mesma turma. Começamos a conversar, tomar café, almoçar, namorar. Ele me trata como rainha. Conhece minha história toda. Sabe do Felipe, da Patrícia, da traição, do DNA. E nunca, nunca duvidou de mim. Ainda não moramos juntos, vamos devagar, cada um na sua casa, mas os filhos convivem, brincam juntos, e a gente está construindo algo bonito, sem pressa. Semana passada, o Miguel me perguntou enquanto a gente jantava: "Mãe, por que o papai não mora com a gente?" Respirei fundo. "Porque o papai e a mamãe não se amam mais, filho. Mas isso não muda o quanto eu te amo." "Você ama o tio Ricardo?" Sorri. "Estou aprendendo a amar de novo, amor." "Ele é legal, ele não grita, e ele faz panqueca muito boa." Ri. "Faz mesmo." A Patrícia tentou me adicionar no Instagram mês passado. Bloqueei na mesma hora. O Felipe me mandou mensagem no aniversário do Miguel, há 2 semanas. Queria estar mais presente na vida dele. Respondi, seca: "Você pode. Todo sábado das 14 às 18 horas, conforme acordo judicial. Tá lá há 4 anos e meio." Ele visualizou, não respondeu. Nunca mais mandou mensagem. Guardo a escritura da casa antiga numa pasta verde, junto com o resultado do DNA, a sentença do divórcio e as fotos que tirei naquele dia. O Miguel vai conhecer essa história quando for mais velho. Quando tiver maturidade para entender. Vai saber que a mãe dele não aceitou ser humilhada, que ela se impôs, que ela lutou, que ela usou a verdade como arma. Porque não basta ter razão, tem que ter coragem de usar essa razão a seu favor. O Felipe duvidou que o filho era dele, exigiu DNA, quis me humilhar e descobriu que nem a casa onde ele morava era dele. Descobriu que ele não era dono de nada, que tudo era meu, sempre foi. Às vezes, a justiça é poética assim. Você duvida da mulher errada e perde tudo. Hoje, aos 40 anos, olho para o Miguel brincando na sala com os carrinhos. Olho para o apartamento que é nosso. Olho para a vida que eu construí sozinha e sinto orgulho. Orgulho de não ter me curvado, de não ter aceitado migalha, de ter virado a mesa. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que patrimônio não é só casa, carro, dinheiro. Patrimônio é dignidade, e a minha ninguém tira. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o que fizeram com você. Não importa quantas vezes te traíram, te humilharam, duvidaram de você. O que importa é como você reage, se você se curva ou se levanta, se aceita ou se impõe. Se você é aquela mulher que foi traída, que foi acusada injustamente, que teve a confiança quebrada por quem jurou te amar, saiba, você não precisa aceitar. Você pode virar a mesa. Se inscreve no canal se você valoriza histórias de mulheres que não aceitam ser tratadas como segunda opção. E se essa história te tocou, compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso hoje. O que você achou? Comenta aqui embaixo. Eu, Daniela, fiz certo em despejar os 2 da minha casa e cortar contato? Ou eu deveria ter dado uma chance para o casamento depois do DNA? Quero saber sua opinião. Um abraço de quem sabe que casa se reconstrói. Dignidade, não.